Salve, salve nação! Temos aqui um corte da imprensa falando do nosso Mengão no Mundial de Clubes ou Intercontinental. Galera, é o seguinte, hein? Flamengo e Cruz Azul, quarta-feira, 14h, horário de Brasília. O jogo vai passar na Globo, Sport TV, vai passar na Cazé TV, GE TV. Então, galera, lugar para assistir não vai faltar, né? Então, cola aqui no vídeo para você ficar por dentro de tudo. Informações do nosso rival do Cruz Azul, né? Que foi desclassificado lá no México na noite de sábado. Vamos lá pro vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o Grupo Disney, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Arrascaeta levou o principal prêmio da tarde, que agora do campeonato, né, do ano. Curtiu, Breiler? Tá em boas mãos? Bola de ouro muito bem entregue, Edu. O Arrascaeta fez não só um campeonato brasileiro, mas uma temporada praticamente irretocável. Foi uma temporada em que a gente viu o melhor e a melhor versão do Arrascaeta que um jogador. E olha que ele já teve temporadas excelentes. Mágicas, mas com uma diferença. Em outras temporadas, o Arrascaeta chegava ali a partir de setembro, outubro, se arrastando, né, com muita dificuldade física, com problemas musculares. Dessa vez, o Flamengo cuidou muito bem da preparação e houve, né, um avanço também na profissionalização do departamento de futebol, que fez não só com que o Arrascaeta fosse esse cara mais físico, um jogador que percorresse mais distâncias no campo, mas também todo o elenco tivesse menos incidência de lesão, jogadores como Léo Pereira, Léo Ortiz jogando vários jogos. Isso também é mérito do departamento de futebol do Flamengo, mas sobretudo da genialidade de um craque que vem brilhando no futebol brasileiro há tanto tempo. Vamos ver como chegará o Flamengo na Copa Intercontinental, a gente vai falar disso já já. Eu lembro que a final da Libertadores, a entrevista com a nossa equipe, o Arrasca fala assim, quarta-feira tem mais uma final, né? Campeonato Brasileiro, decisão. Ele não quero nem pensar nisso, deixa para depois. E agora vem a Copa Intercontinental. Mas falemos das Seleças, Zupac. Vamos lá. Curtiu? Tá bom time? Bom time, acho que tem boas escolhas, acho que existem pouco... Assim, não é uma escolha só pro FanSport, né? Não é uma escolha opinativa, é uma escolha de métrica, né? Jornalistas, nossa equipe dá nota, nas notas, e o algoritmo, né, do Data ESPN, o nosso algoritmo também avalia os jogadores, essa junção e a nota final. Então não é simplesmente uma eleição opinativa, mas ainda assim, acho que há pouca margem para discussão. Ouvi gente dizer, mas o Lucas Romero foi o melhor volante, será que não... É isso que eu iria falar, cara. O Jorginho ficar de fora dessa seleção aí foi paia, hein? Deveria ser o Jorginho, existem argumentos para os dois, e no mais, me parece uma eleição muito justa. Inclusive, é muito legal que a gente tenha, e a Jalili falou na matéria, o Rafael Guanais, técnico do Mirassol, o primeiro técnico não campeão a ser eleito o melhor técnico da competição, técnico do Mirassol. E o Mirassol colocou três, né, contando o Guanais, 3 jogadores na seleção, além dele, o Reinaldo e o Walter, jogadores tão experientes com... Não, os caras colocarem o Reinaldo melhor do que o Alexandro é piada também, né, cara? Rodagem por outros grandes clubes e que foram entrar na seleção no Mirassol. Muito legal, como foi legal ver o Tite de volta, a reaparição do Tite após anunciar que está de volta ao mercado, entregando aí o troféu Tele Santana. Que nome bonito do troféu para o Rafael Guanais. Com muita justiça, o Guanais foi o melhor técnico do campeonato. Muito obrigado pelo gancho. O melhor foi o Felipe Luiz, né, cara? Eu acho que ficaram com pena do Guanais e deram o troféu pra ele, só pode ser isso. Bora lá, Mundial de Clubes. Agora, galera, informações. Vamos? Quem vê o ônibus do Flamengo estacionado no centro de treinamento do Al Irsal, em Doha, não imagina o sofrimento que foi chegar até aqui. 18 horas de viagem. Nossa. O clube fretou um avião de luxo com assentos que viram cama para que os jogadores pudessem dormir. A ordem aqui é aproveitar cada segundo de descanso, dosar o máximo de energia possível. E claramente os jogadores estão fazendo isso. A velocidade só aumenta quando o Felipe Luiz pede, mas o treinador sabe que não dá para exigir muito.
Flamengo, que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro nas 2 últimas semanas, chega ao Catar, tendo disputado 75 jogos no ano. 4º clube do mundo que mais vezes entrou em campo. Nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso, além do bonito pôr do sol no Catar, deu para ver que Diogo Alves, Everton Araújo, Mikael e Wallace Yan, os 4 que jogaram a última partida do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol no sábado, chegaram e já treinaram normalmente. Com uma população de apenas 3 milhões de pessoas, o Catar é conhecido pelos modernos arranha-céus. Mas por causa da Copa do Mundo de 2022, o cenário mudou bastante por aqui nos últimos anos. Os prédios passaram a dividir lugar com os estádios de futebol. Foram 8 diferentes utilizados no Mundial, 1 reformado, 7 novos. Dentre eles, o Ahmad Bin Ali, com capacidade para 40 mil pessoas. Um dos mais sustentáveis do mundo, 90% do material utilizado para a construção foi reciclado. A casa do Al Rayyan, que tem o português Arthur Jorge como treinador, foi palco. Esse estádio aqui é rubro-negro. Olha isso aqui, cara. Que legal, cara. Copa do Mundo de Seleções. Agora irá receber a partida do campeão da Libertadores contra o vencedor da Champions da CONCACAF. Detalhe, o Flamengo já disputou 24 jogos a mais que o Cruz Azul em 2025. Além do talento, será necessário usar a cabeça. Legal, né? Muito legal. Isso o Flamengo vem fazendo muito bem neste momento final e decisivo da temporada. E o rival do Flamengo no Derby das Américas, o Cruz Azul, foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano neste fim de semana. Juan Bruneta abriu o placar para o Tigres. Nos acréscimos, o Cruz Azul até empatou com Purata, marcando contra a própria baliza. Gol contra, resultado final 1-1 e o Tigres avançou no critério de desempate pela melhor campanha. O Tigres foi segundo, o Cruz Azul foi terceiro. Como chegam os times? O Cruz Azul, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota nas últimas 10 partidas. Aproveitamento de 57%, marcou 16, levou 10. O Flamengo, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota apenas contra o Fluminense. 70% de aproveitamento, 23 gols, 11 sofridos. E aí, Breler, temos um favorito? Temos, Flamengo. Dessa vez, o Flamengo conseguiu minimizar o impacto do desgaste pelo fato de ter antecipado a viagem, ter tido 4 sessões de treino trabalhando exclusivamente o jogo do Cruz Azul. Então, algo que o Botafogo no ano passado não conseguiu. O Botafogo viajou em cima do laço, né? Teve o jogo final no domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma viagem muito desgastante. O Pachuca, que era o adversário, foi eliminado no Campeonato Mexicano e teve ali praticamente um mês para se preparar, chegou muito mais inteiro fisicamente, não à toa o Botafogo caiu, mas dessa vez, não só pelo time que tem, mas por esse planejamento adiantado, né, já que garantiu o título brasileiro por antecipação, o Flamengo tem bem mais chance de se classificar, não só para a semifinal, mas de chegar à final, sobretudo na comparação com o Botafogo, porque chega mais inteiro fisicamente e é um time com muito repertório, um time muito preparado. É claro que o Cruz Azul tem suas armas, né? Treinado pelo Nico Larcamon, que foi técnico do Cruzeiro aqui no futebol brasileiro, um time que gosta de jogar com a bola, mas eu vejo um jogo para o Flamengo ser protagonista, jogar a moda Felipe Luiz, né? Como a gente está acostumado a ver. E, para mim, o Flamengo tem boas chances nesse Mundial, porque apesar do calendário, né? Apesar de ter mais jogos nas pernas, o Flamengo tem não só um elenco robusto, mas terminou, né, essa reta final aqui no futebol brasileiro com muita confiança e, naturalmente, o Flamengo, para mim, é favorito a chegar à final e aí sabe-se lá o que pode acontecer contra o PSG. Lembrando, antes do PSG, numa possível final, tem pirâmides do Egito, né? Você, o que você achou dessa preparação do Flamengo? Você que só viaja em classe executiva, só em campo. Tá no meu contrato, né, Edu? Quem dera, meu Deus. Me ouça, bom, meu hein? Deus. Dá uma invejinha, né? Dá. O Edu, é exatamente o que o Breler falou, né? O Flamengo tem a desvantagem de ter uma temporada com praticamente 20 jogos a mais do que o Cruz Azul. Isso faz diferença. Mas tem a vantagem de ter, neste último recorte,
Sport descansado mais que o Cruz Azul, né? Então vai chegar para agora, especificamente para agora, um pouco mais fresco do que o seu adversário, que vem também, né? E o Flamengo vem no embalo de 2 títulos e o Cruz Azul vem na ressaca de uma eliminação numa semifinal de Liga Mexicana. É um time que gosta de ter a bola, mas que se defende mal, é um time que permite muito, cede muito espaço. Nos dois jogos, o Tigres teve muita tranquilidade para chegar na área do Cruz Azul. A gente tem 2 jogadores que o torcedor rubro-negro e o sistema defensivo do Flamengo tem que se preocupar um pouco mais. Um é o Carlos Rodrigues, o Charlie Rodrigues, que é o meio atacante pela esquerda, é o mais habilidoso da equipe, traz muito da esquerda para dentro. E o centroavante, que é um argentino grandão, Gabriel Fernandes, que é um cara bom de cabeça, perdeu o pênalti no jogo desse final de semana contra o Tigres pela semifinal, mas é a grande referência da equipe. Tecnicamente é um bom time, mas não se compara ao Flamengo. Lembrando que quem jogou no Cruz Azul foi o nosso colega, nosso amigo, o craque Fábio Santos. Antes de voltar para o Brasil para jogar no Galo, ele vai do Corinthians e joga uma temporada no Cruz Azul do México. São os cronistas esportivos de São Paulo, também, tá? Ao lado de Breiler Pires. Era o título que faltava no currículo do Fábio. É verdade. Bom, daí ele fala no final, tem entrevista, tudo, ele falou, não, agora quem viu, viu. Mas daqui a pouco ele volta para as quadras. Não, vai voltar, já está contratado. Daqui a pouquinho o Caio Alves, do Data ESPN, vai analisar detalhes do Cruz Azul pra gente. Mas antes, Breiler, até que ponto os insucessos brasileiros nos últimos anos pode pesar nas costas do Flamengo nessa disputa? Edu, eu vejo o Flamengo como um time muito maduro. Um time que se provou nessa temporada várias vezes. Quando tinha qualquer indício de crise, de que o trabalho do Felipe Luiz poderia perder sustentação, o Flamengo logo dava uma resposta. Nos jogos a gente observa isso. Um time muito resiliente, quando não dá ali na posse de bola, em envolver o adversário, em ser protagonista, tira um coelho da cartola com bola parada, consegue acionar bem todas as suas peças e ter repertório ofensivo. Então, por tudo isso, é um Flamengo muito sólido e com boas chances nesse Mundial. O Flamengo tem de ir com a ambição de ser campeão. Faz tempo, de fato, né? Desde o Corinthians, em 2012, que o futebol brasileiro não se sagra campeão mundial ou intercontinental agora. Mas o Flamengo é esse time de quem a gente pode esperar tudo. E no Mundial de Clubes, no meio do ano, mostrou isso. O Flamengo ganhou do Chelsea, num jogo muito bom. O Flamengo, mesmo perdendo... Campeão Chelsea. Sim, e o Flamengo, mesmo perdendo para o Bayern de Munique, deu jogo ali. Um adversário muito forte também, que o Flamengo mostrou que tem condições, sim, de sonhar e trazer de novo essa taça para o Brasil. E dependendo do PSG, que está ali meio com jogadores desgastados, fisicamente não muito inteiros, pode ser que poupe também, caso o Flamengo chegue à final. Então, está tudo em aberto. O Flamengo tem, sim, o direito de sonhar com o título. Muito bem, vamos ver detalhes do time mexicano, adversário do Flamengo nesta quarta-feira. Vamos para o estúdio 17. O nosso Caio Alves, do Data ESPN, chega ao Sport Center. Seja bem-vindo, Caião. Tudo bem, Edu? Tudo bem, fãs de esporte, em especial torcedor do Flamengo, justamente porque o Data ESPN está aqui para analisar esse time que você está vendo aqui no touch atrás de mim, Cruz Azul. Vamos falar dos pontos fracos, fortes, ataque, defesa do Cruz Azul, que vai enfrentar o Flamengo. Então, começando aqui uma análise rápida para você, fãs de esporte. É um time que gosta de jogar muito com a bola. Então, a gente está vendo aqui, é um time que sai sempre de forma paciente com a bola. A gente vê a saída de bola um pouco mais lenta, às vezes paciente até demais. É um ponto que você vai ver no jogo contra o Flamengo torcedor, então é importante ficar atento. Sempre essa saída 3+2. Os 3 defensores, Charlie Rodrigues e Faravelli. Faravelli jogou no Independente Del Valle, muita gente conhece também, sempre organizando a saída de bola. Então, tá sempre muito próximo ali, para ajudar os zagueiros. Então, a saída de bola um pouco mais paciente. E aí você vai ver aqui, fãs de esporte, o goleiro grifado em vermelho ali. Deixei ele destacado para mostrar como ele participa muito bem dessa saída de bola. Então, o goleiro do Cruz Azul, goleiro... Cara, vocês viram a passividade do time de verde, cara? Pelo amor de Deus, o jogador do Cruz Azul com a bola no pé e o cara não avança para tentar tirar a bola, cara. Fica olhando o cara parado. Do Larcamón, técnico do Cruz Azul, precisa jogar com os pés, como ele vai fazer agora, porque é importante na saída de bola. Por que gosta de sair por baixo o Cruz Azul? O objetivo é muito claro e você viu aqui. Jogar sempre para o corredor mais forte, que é esse esquerdo, para fazer o quê?
o Cruz Azul tem uma dificuldade de sair sempre por baixo, aqui pelo centro. Então, joga a bola lá pro corredor esquerdo, pro corredor mais forte, para sair, atrair a pressão rival e sair por cima. Feito isso, ganha campo aberto para você fazer a transição ofensiva, para você contra-atacar. E aí vai ficar muito claro aqui, fã de esporte, um jogador que o Zupac destacou muito bem, o Carlos Rodrigues, chamam ele de Charlie Rodrigues lá no México. É esse jogador que tanto participa da saída de bola, mas ele também faz isso aqui. Ele vai de área a área, participa sempre, pisando muito bem na área, então ele vai fazer a finalização. É um jogador a se tomar muito cuidado, porque ele é muito técnico, ele é um dos melhores jogadores do Cruz Azul, então é um ponto importante essa saída de bola. E aí, os dois jogadores, talvez também mais importantes da saída de bola, são os dois zagueiros. O time joga com 3, então os zagueiros do lado, tanto da esquerda, que é o Piov, quanto da direita, que é o Dita, são esses zagueiros mais técnicos, então eles gostam bastante de jogar com a bola, se sentem confortáveis atuando longe do seu gol. A gente vai ver aqui com clareza como eles gostam de conduzir bastante. Então a gente vai ver aqui mais uma vez. O Dita aqui da direita para receber e conduzir, e o Piov ele vai receber ao longo do lance a bola para poder conduzir. Então, são dois zagueiros que se sentem confortáveis longe do seu gol. A gente está vendo eles, os dois, no campo do adversário. E aí conduz a forma da saída de bola sempre muito paciente. E aí um ponto importante do Cruz Azul, o Zupac até mencionou muito bem, a importância dos atacantes do camisa 9, o Fernandes, de sempre receber esse cruzamento. Então, o Piov é esse zagueiro que ele vai receber na esquerda e sempre vai fazer as inversões. Ele gosta bastante de fazer esse tipo de inversão ou cruzamento. E aí, no caso, vai fazer o cruzamento aqui. A bola não chega no atacante, mas é uma abordagem que o Cruz Azul leva bastante durante seu jogo. E aí, o ponto surpresa do Cruz Azul vai ficar bem claro aqui. Como eu falei, o Dita é esse zagueiro que gosta bastante de conduzir. Onde ele tá? Vai receber nos últimos metros do campo, conduz, faz a finalização, a bola até desvia e sai o gol. Então é um ponto importante para os atacantes do Flamengo, que sempre pressionam muito alto, pressionar lá na frente. Parte defensiva para a gente agilizar aqui é um time que marca muito mal, em resumo. Então a gente vai ver, é um time que sempre com 5 jogadores marcam sempre por encaixe, mas marcam mal, deixam as costas livres e aí a bola com uma troca de passes bem rápida. Olha como o Seattle, adversário aqui no caso do Cruz Azul, encontra o campo bem aberto. Então é um ponto importante para o Flamengo, se quiser trocar passes mais rápido, que é uma forma que gosta de jogar, vai trazer perigo por parte do Cruz Azul. E aí, bola parada para a gente finalizar. Como bola parada é um ponto importantíssimo para o Flamengo, se ele quiser vencer o jogo, dá para fazer gol assim, vou mostrar para você. Sempre sofrendo, seja com essa casquinha na primeira trave, seja nos escanteios mais diretos, essas cabeçadas. O escanteio é um ponto crucial para o Flamengo trazer perigo. Para a gente finalizar o último lance aqui, vou deixar correr, para você ver, fã de esporte, como o ponta, o ala aqui, ele sempre deixa as costas desprotegidas, é o rotonde. Então, deixa as costas desprotegidas, em todo cruzamento é isso. Se cruzar nas costas, ele vai liberar esse espaço para você fazer o ataque. Então, é um ponto importantíssimo, tanto de bola parada quanto os encaixes e a pressão do Cruz Azul. Isto posto, Flamengo favorito, Edu. Valeu, Caio. Obrigado. Bela análise aí do time mexicano que o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira. Ainda falando sobre Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, na chegada do Prêmio Brasileirão, os melhores do ano pela CBF, falou sobre diversos assuntos. Entre eles, a queixa e o clube protocolou um documento contra o uso de gramado sintético no futebol brasileiro. Olha aí. Foi um ano absolutamente especial. Quando você planeja, quando você implementa tantas mudanças como a gente fez, e você é agraciado com os títulos que nós conquistamos, conforme planejado, é absolutamente especial. Isso foi um ano mágico para a gente e, eventualmente, ainda pode ter uma cereja do bolo aí nesse fim de ano, nessa Copa Intercontinental. Então, até agora já foi um ano sensacional. E as conversas com o Felipe? Vai ficar de presente de Natal essa renovação? Como tá? Eu espero que sim. Elas estão evoluindo bem. Foram interrompidas por uma causa boa, né, que foi o Mundial. Não dá para você estar discutindo isso agora à distância. Então, o que era para estar fechado até dia 15, andou uns 10 dias para frente, a gente espera estar fechando ainda esse ano. O ofício que o Flamengo mandou hoje pedindo a padronização dos gramados para a CBF.
Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios. Um BAP. Eu gosto do BAP, cara. Ele é provocativo, né? Não é sintético não, cara. É de plástico mesmo. 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Boa. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Boa. Rapaz, olha aí, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já respondeu numa nota oficial sobre essa qualidade dos gramados do Brasil, palavras da Leila Pereira. Essa discussão é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas, inclusive desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020. O Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Cara, se gramado sintético fosse bom lá na Europa, onde se joga o melhor futebol do mundo, teria gramado sintético, de plástico, né? E lá não tem, cara. Lá neva e lá só tem gramado natural. Ela continua. O Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que... E o Palmeiras tem estádio? Palmeiras não tem estádio. Que eu saiba, é da W Torre. Quem construiu foi a W Torre. E a W Torre é dona do estádio até 2029. Pelo que eu sei, em contrato. Então, Palmeiras não tem estádio. Por que eles estavam jogando em Barueri? Por que a Leila comprou o estádio de Barueri para jogar lá? Hã? Por quê? Vocês não têm estádio? Ah, tá, desculpa aí. Quiser. Eu também tenho um estádio, diz a Leila, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. Alfinetada para cá, alfinetada para lá, Breler. Edu, havia até a esperança, né, depois da final da Libertadores, em que o BAP e a Leila se encontraram, de que houvesse uma maturidade maior no discurso e nos embates que são normais do futebol. Tem que ir pro pau. Na final da Libertadores ali trocaram elogios, tiveram uma relação cordial e agora, novamente, com espetadas, com alfinetadas que não levam a lugar nenhum. E são termos absolutamente infantis, né? Se referia a gramado sintético como gramado de plástico, a Leila do outro lado, né, insinuando que o Flamengo não tem estádio, mas o Flamengo manda os seus jogos no Maracanã, historicamente é assim. Ô Leila, o Flamengo manda jogos no Maracanã para 70 mil pessoas todos os jogos. E vocês? Manda para quanto? Hã? Qual o público aí de vocês aí? Na Arena Sandy Júnior? É o estádio do Flamengo e mesmo que não seja o dono, o Flamengo tem a concessão do estádio para jogar lá. Então, os dois lados perdem a razão quando poderia ser um debate saudável, um debate para avanço no futebol. O que a gente não pode permitir é que o futebol brasileiro tenha gramados ruins, independentemente se sintético ou natural. E o principal, não são essas figuras, os dirigentes, que deveriam ser protagonistas nesse debate. Os atletas deveriam ser ouvidos e a voz deles deveria valer. E até por isso, os jogadores de futebol merecem um sindicato mais forte, mais atuante, que represente de fato os desejos da classe, porque se o atleta manifesta, né, por maioria, a vontade de não jogar em gramado sintético, isso daí deveria prevalecer. Ou se o atleta diz, não, eu não quero jogar em gramado esburacado, em gramado com falha, como a gente já cansou de ver em vários gramados naturais no futebol brasileiro, esse deveria ser o peso maior. E não esse tipo de picuinha entre dirigente que serve muito bem para alimentar o debate em rede social. Nessa hora, os cortes já devem estar rodando, o torcedor do Palmeiras defendendo a Leila, o torcedor do Flamengo defendendo o BAP, mas daí não vai sair nada. Se houvesse realmente um desejo de levar um debate qualificado adiante, não seria por essas vias.
É claro que o assunto vai dar o que falar também aqui na ESPN ao longo da nossa programação, nos programas, tanto nesta segunda, na terça-feira também. Vai ser assunto, tenho certeza. A gente segue com o Esporte. Muito bem, galera, tá aí. Cara, eu sou defensor do Flamengo, cara. Não adianta vir, não. O BAP tá certo, tá correto. Se gramado de plástico fosse bom na Europa, teria, né? Por que lá não tem? Porque é ruim, cara. Porque é outro esporte, é diferente, cara. Tá aí, galera, um vídeo completo, hein, com as últimas informações do nosso Mengão, que está em Doha, no Catar, que vai enfrentar o Cruz Azul quarta-feira às 14h. Trouxemos aqui também uma análise, né, do Caio, mostrando como que joga o Cruz Azul, as suas virtudes e também defeitos. Flamengo é favorito contra o Cruz Azul? Pra mim é, cara. Pra mim, pelo que eu vi aí, o Cruz Azul jogou contra o Tigres, né, no fim de semana, Flamengo é muito melhor. Misericórdia. Vamos ganhar, galera. Vamos passar por cima. E agora, para encerrar o vídeo, tivemos aqui o BAP falando do gramado de plástico e a Leila cutucando o Flamengo aí, como que se o Flamengo não tivesse estádio. O Flamengo não tem estádio, mas o Flamengo tem a concessão do Maracanã por 20 anos. E quem paga aluguel, cara, tem onde morar, né? Engraçado, a Arena Sandy Júnior não é do Palmeiras, porque quando tem show eles têm que jogar lá em Barueri. Engraçado isso, né? E o Flamengo joga no Maracanã quando quer. Chupa porcada, meus bivices. Tamo junto, saudações. Valeu, galera. Fui.